Fábio, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tudo bem? Tudo bem, D'Angelo? Tudo bem, pessoal? Boa noite. Obrigado, camarada. Prazer estar com Fábio, você aqui. obrigado, primeiramente. Pois é, primeiramente, obrigado pelo aceite aí, de bate-pronto do convite. O teu tempo aí, a tua horinha para bater um papo conosco, trazer um pouquinho da tua experiência, do teu conhecimento, que é único, cara. Você sabe disso, essa é uma das nossas referências aí no país em exercícios fisioterapêuticos. Tenho certeza que vai sair muita coisa boa aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado, D'Angelo. Valeu pelo convite. Eu espero que nesse tempo que a gente vai ficar aqui, nessa uma horinha que a gente vai conversar, a gente possa estar ajudando a galera, pelo menos acender a luzinha e fazer, de repente, um brainstorm, né, sobre exercícios físicos, sobre a importância de estudar as diretrizes do exercício físico antes de sair aplicando de qualquer jeito, né? Para os pacientes. O exercício físico, como tu mesmo falaste, é o nosso carro-chefe, é o nosso recurso terapêutico mais valioso e por isso é importante a gente estudar os parâmetros de progressão e prescrição para poder fazer da forma mais exata possível. Né? Então, obrigado pelo convite e parabéns também pela temática da live. Obrigado, Fábio. Bom, Dr. Fábio Sprada, ele é fisioterapeuta esportivo, mestre pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutor pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. É ex-presidente da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, SONAF Brasil. Professor do curso de fisioterapia da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e sócio da Sprada Fisioterapia e da Mendeor Medtech. Pois bem, Fábio, família tá bem aí? Laís, Vitor, todos em paz? Tudo certo, tudo certo. Todo mundo em paz, Maravilha, graças a Deus. Estão ali agora, estão ali, todo mundo em ótimo. paz. Ah, é. Ó, tá dando uma cortadinha aí na tua. Só ouvi que elas vieram da natação agora, mas tá dando umas cortadas. Eu não sei se você tem como aí ajustar para rede, para Eu estou internet. Eu não sei bem também se é a pertinho do minha, meu se está ambiente. falhando. Ah, então beleza, então beleza. Se for a minha também, pessoal, pode sinalizar aqui que eu tento dar um jeito aqui, mudar de rede, tentar ajustar aqui, tá? Fábio, vamos lá então. Uma pergunta direta e reta aqui. Como é que você entende o conceito de carga ótima? Se você considerar necessário, você pode abarcar aí princípios de treinamento resistido, adaptação dos tecidos aos exercícios. Você pode ficar à vontade para falar para a gente que você entende de carga ótima. O conceito de carga ótima, D'Angelo, na realidade, ele já vem sendo amadurecido há algum tempo e ele foi, na realidade, trazido, né, com esse nome pelo Phil Glasgow, né, e os colaboradores dele, quando começaram a estudar um pouco mais e trazer para o público o conceito de carga ótima. O que seria carga ótima? Ótima é você adaptar o exercício físico, primeiro, às necessidades do sujeito. E aí, quando a gente fala das necessidades do sujeito, a gente fala do perfil antropológico do sujeito, a gente fala da necessidade se ele é atleta, se ele não é atleta, se ele é um sujeito que tem uma característica, se ele é mais jovem ou se ele é mais idoso, enfim, esse é um ponto. Ao tecido que se quer trabalhar, então, por exemplo, se você está trabalhando com uma tendinopatia, você tem um perfil de exercício específico, se você vai trabalhar com músculo, você com uma lesão muscular, por exemplo, você tem um perfil específico de exercício. Se você está trabalhando um reparo ósseo, por exemplo, um pós-fratura de estresse, por exemplo, você tem um tipo de exercício específico. Então, é respeitar uma diversidade de tipos de estímulo, né, D'Angelo? Então, forças compressivas, forças de tração, forças de torção, de cisalhamento, respeitar a individualidade biológica do sujeito, né? Então, basicamente, carga ótima é você adaptar uma carga a esse tipo de a esse tipo de situação, digamos assim, obedecendo a esses parâmetros, de forma que essa carga não seja baixa demais e não seja alta demais. E aí vai bater num preceito que eu falo sempre nas minhas participações, nas lives, nas aulas, palestras, enfim, que
Exercício, para mim, é o remédio fisioterapêutico. E como um bom remédio, a gente precisa controlar a dose. Da mesma forma que o médico coloca lá tantas miligramas, tantas vezes ao dia, bonitinho, a gente também tem que prescrever tantas séries, tantas repetições, tantas vezes ao dia, tantas vezes por semana. Da mesma forma, para poder obter os objetivos que a gente precisa. Né? Então, assim, de nada adianta eu esperar um determinado objetivo, e por isso que eu sempre falo, antes de prescrever o exercício, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que eu quero com esse exercício? Qual é o meu objetivo com ele? Não é assim que a gente faz em pesquisa, D'Angelo? A gente estabelece uma questão norteadora, a gente estabelece um objetivo geral, um desfecho. Então, assim, o que eu quero com esse objetivo? O meu desfecho clínico que eu desejo a melhora da estabilidade do ombro. Legal. Quais são os músculos que trabalham lá? Que perfil eles têm? São músculos fásicos, são músculos tônicos, são músculos que trabalham com potência, com força, com resistência. E aí eu vou trabalhar, o meu objetivo é trabalhar a estabilidade do ombro, eu quero trabalhar também a recuperação tendinosa. E aí eu faço, a partir daí, um desenho a partir do perfil do exercício, estabelecendo volume, intensidade, padrão de repouso, frequência semanal, e aí sim eu aplico o exercício no paciente, esperando o resultado que eu vou ter. Então, assim, de nada adianta eu sair prescrevendo o exercício sem prestar atenção nisso, porque nem sempre você acerta um urubu. Aliás, você mira no urubu e acerta um gavião, como o Caramuru fez lá nos tempos antigos. A gente que estudou isso em história lá atrás, na época de colégio, que dizia que o Caramuru mirou no urubu e acertou no gavião. E aí ele virou o homem do fogo, né? Então, nem sempre a gente vai ter essa sorte. Então, às vezes a gente está... Se a gente é desavisado, a gente quer trabalhar estabilidade no ombro e a gente sai trabalhando como se estivesse trabalhando potência na coxa. E é algo totalmente diferente. Então, carga ótima é justamente adaptar o teu exercício à dose ideal. Dose baseada na individualidade, na especificidade, das necessidades do sujeito, no perfil patológico, na histologia do tendão, enfim, do tecido, enfim, ou na fase inflamatória, né, que é uma coisa que o fisioterapeuta devia estudar muito mais também, né, D'Angelo? A fase de reparo tecidual, enfim, tudo isso é carga ótima. Perfeito, perfeito. Então, eu vou para uma segunda pergunta, que eu sei que é uma dúvida de muitos, e eu sei que ainda, como você mesmo colocou, existe uma necessidade grande desse controle do volume de treinamento, dos exercícios, do que exatamente está fazendo, mas eu sei que muitos ainda não têm esse cuidado para esse controle. Então, mas já ouviram falar, por exemplo, de repetição máxima. Então vai a minha pergunta para você, Fábio. O que é repetição máxima e como é que ela pode ser usada na prescrição de exercícios? Legal, D'Angelo, excelente pergunta. Uma repetição máxima é um parâmetro de força máxima, né? Força máxima é um perfil de força. A gente sempre fala que existem 3 perfis de força mais comum, né? A gente pode subdividir eles, mas basicamente existem 3 perfis de força. Força máxima, que é a maior força que o sujeito consegue fazer em uma única repetição. Resistência, que é o número de a capacidade de fazer esforços submáximos por um tempo prolongado. E potência, que é a capacidade de gerar a máxima força na máxima velocidade. Basicamente, o D'Angelo, uma RM é a expressão da força máxima. E a uma RM é o teste mais rudimentar que a gente tem para reconhecer de força muscular, ou seja, o quanto de força que aquele músculo faz. Tá? Então, a uma repetição máxima é um teste que foi desenvolvido há muitos anos atrás, onde você, através do incremento de carga, estabelece o quanto de força o sujeito consegue fazer em uma única repetição. Ao reconhecer isso, eu posso estabelecer parâmetros de treinamento onde, quanto mais próximo eu chegar da uma repetição máxima, mais força máxima eu trabalho. Ou seja, mais força bruta. Então, se você está trabalhando com um paciente, por exemplo, que é um atleta de halterofilismo, por exemplo,
esse cara vai precisar trabalhar a força máxima, né? E é a variante ou a variável mais trabalhada por ele quando a gente fala do parâmetro força. Se você está trabalhando com um sujeito sedentário, por exemplo, que trabalha em esforços burocráticos, né? Esforços como escritório, né? Que é a maioria do pessoal hoje, dos pacientes que a gente atende no dia a dia, você vai trabalhar mais próximo daquilo que a gente chama de resistência muscular, ou seja, você vai trabalhar mais longe da 1RM, né? Mais próximo aí de 40%, 50% de 1RM, e você vai focar mais nas repetições. Então, quando você quer trabalhar força máxima, você vai usar 1RM e a partir do parâmetro calculado de 1RM, você vai trabalhar com uma carga muito próxima dela, 80%, 90%. Se você quer trabalhar resistência, você vai trabalhar com metade disso, 40%, 50%, até 60% de uma repetição máxima, e o teu foco vai ser muito mais na resistência muscular. Aí você vai me perguntar, ô Fábio, eu preciso então fazer o teste de uma repetição máxima para todos os meus pacientes? Vamos lá. O teste de uma repetição máxima ele é originalmente desenhado para sujeitos sadios. Né? Então, quando a gente trata de pacientes que estão numa recuperação, num estado, às vezes, de reparo tecidual não totalmente maturado, nem sempre uma repetição máxima é o teste ideal. Fora isso, a gente sabe que o teste de uma repetição máxima ele pode ser muito demorado, né, D'Angelo? A gente vai ter, às vezes, você vai colocar uma carga, o cara fez uma, duas, não é a repetição máxima, dá um intervalo de descanso para o cara, incrementa 4, 5 quilos. De novo, o cara faz de novo. Uma, duas. Porque ele só pode fazer uma. Se ele tem que fazer uma e dar falha concêntrica na segunda. Então, assim, ele fez uma, fez duas completas, descansa. Então, às vezes, você vai demorar 5 minutos, 10 minutos para fazer um grupamento. Aí você tem que fazer do outro lado. Então, você já gastou 15, 20 minutos. Aí você vai fazer um antagonista. Você vai precisar de 45 minutos, 50 minutos para fazer 2, 3 grupamentos musculares. Então, é muito demorado. Então, o parâmetro de 1RM é fundamental. Você não tem como fazer um trabalho de treinamento, ao meu ver, e aí é uma visão do Fábio, baseado na literatura que o Fábio usa, você não tem como fazer um parâmetro de treinamento sem conhecer o 1RM do músculo. Ponto. Mas hoje a gente tem outras formas, um pouco mais, digamos assim, um pouco mais práticas de fazer essa avaliação de 1RM. Né? Então, hoje a gente pode utilizar as regras as equações de predição de 1RM. Né? Hoje em dia a gente tem uma série de equações, Brizic, Epley, O'Connor, enfim, que são equações onde você calcula um RM baseado numa equação, ou seja, você coloca lá um peso baseado na altura e no peso do sujeito, você estabelece um peso para o cara e diz assim, ó, repita até a falha concêntrica. E aí o paciente vai repetir aquilo, 7, 8 repetições, e aí vai falhar. Quando ele falhar, você vai registrar o número de repetições que ele fez, você vai registrar o peso que ele fez, que ele pegou, e aí, a partir daí, você vai estabelecer uma RM. Essas equações elas foram testadas em estudos com grandes populações. São equações com nível de correlação com RM de 0,95, 0,96, que são índices de correlação altíssimo. Então, são altamente confiáveis para uso. Tá? Então, a gente consegue utilizar essas equações com uma segurança muito boa. Fora isso, a gente tem os dinamômetros hoje em dia, né? Então, dinamômetros isométricos, handheld, dinamômetros de tração, o próprio dinamômetro isocinético, se a pessoa tiver acesso a ele, são formas bem confiáveis de você, através de equações simples, definir um RM e aí sim fazer a prescrição da carga de forma bastante, exata, digamos assim, de forma bem mais confiável. A gente viu, eu estou vendo aqui na live que entrou meu irmão Felipe Abdala, que é ex-presidente da SONAF, e o Felipe é um cara alucinado por planilha, né? E ele, na hora que ele teve a oportunidade, a gente teve a oportunidade de fazer um estudo junto em cima disso, e o Felipe, na hora, ele já criou uma planilha baseada em força, resistência e potência, baseado no valor obtido ali no RM e tal. O cara registra o valor obtido no dinamômetro isométrico. Na hora que registra, já sai o RM, do RM já sai
a carga para força, resistência e potência. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer isso de uma forma muito prática e consegue estabelecer o parâmetro carga do exercício de forma muito mais exata, né? Então, sem o RM, sem saber o RM, D'Angelo, a gente não consegue, a gente faz só baseado no achismo. E aí, baseado no achismo, você tem dificuldades. E eu não estou falando que a gente não pode, em eventuais momentos do processo de reabilitação, principalmente no início do trabalho, quando a gente está trabalhando mais com fatores neurais e tal, que eu acredito que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso na live, utilizar outros parâmetros como subjetividade, enfim, também como parâmetro de identificação do nível de complexidade, do nível de esforço do exercício. Tá? Mas a partir do momento que a gente já tem um paciente com um número de semanas, com algumas semanas ou algumas sessões de fisioterapia, que já tem uma segurança tecidual para avaliar um RM, não tem ou não se deve ter medo de fazer um RM. Tem que fazer sim e ponto. Perfeito. Então você já me sinalizou aí, inclusive, algumas formas bem práticas e acuradas aí para avaliação de força no consultório. Eu creio que muitos aqui tenham consultório, trabalhem em ambulatório, façam atividades autônomas e precisam. A gente sabe o quanto corrida, né? Corrido o nosso dia, as nossas atividades são. Eu não sei porque que a gente é assim, cara. A gente está correndo o tempo todo, né? Tentando fazer, claro, no mais alto nível, mas está sempre com algo muito dinâmico e é importante você sinalizar de uma forma bem pé no chão, sabe, Fábio? Não falar assim, ó, dinamômetros ou cinético, é a forma, vamos lá. Pô, isso não é a realidade, cara. A realidade, ela está muito mais próximo, por exemplo, do que você sinalizou, de muitas vezes a gente levar bastante tempo colocando peso, podendo progredir, inclusive, para os dinamômetros handheld. Eu ainda vou te pedir para falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, legal você ter bastante pé no chão para colocar essas questões. Importante. Boa, diga. Uma coisa que você falou, a gente precisa ser bem mais exato nisso dentro da fisioterapia, sabe? Sobre estabelecer o ponto de partida. A gente vê muita gente medindo força muscular ainda com prova de função muscular, né? Aquela prova, o teste muscular manual, né? E o teste muscular manual nada mais é do que uma medida de função, ela não mede em quilograma-força, você não consegue identificar a simetria de carga ali, né, D'Angelo? Né? Eu sempre brinco, eu desafio um cara que qualquer fisioterapeuta pode pegar vou dar um exemplo aí de caras top, vou dar um exemplo de um cara do Rio, Júlio Guilherme, por exemplo, um mestre da fisioterapia, 200 anos de consultório e tal. Júlio, um LCA de 4 meses aí, de um jogador de futebol, pega a prova de função muscular e tenta achar a simetria dos dois lados. Não vai achar, cara, no quadríceps. Não acho, é verdade. Mesmo com a mão extremamente treinada, não vai achar. Não vai achar. Por quê? Porque a medida... O cara é grau 5 dos dois lados, entendeu? Ele vence grande resistência dos dois lados. Ele é um atleta. Só que se você fizer uma dinamometria isométrica, uma dinamometria isocinética, vai aparecer ali 25% de diferença. E aí se eu fizer só através de prova de função muscular, eu vou ignorar essa simetria. Então não tem como eu me basear em prova de função muscular nem para avaliar a simetria e muito menos para identificar a carga, o parâmetro de carga inicial. Prova de função muscular é muito bom para neuro, é muito bom para quem trabalha no hospital, eventualmente, que às vezes não tem como, você paga um paciente recém-acamado, você precisa classificar se o cara vence gravidade, não vence gravidade e tal. Ali sim, o teste muscular manual é ótimo. Agora, para fins de treinamento em ambulatório, em clínica, principalmente com atleta, cara, a prova de função muscular não serve, meu. Perfeito, perfeito. Muito bem colocado, cara, muito bem colocado. E o Júlio, você citou logo um grande amigo que eu tenho na fisioterapia. O Júlio é nota 1. Eu sou suspeito para falar do cara, sou suspeito. Então vou te... Craque. Então, uma pergunta aqui para você, Fábio. A depender, então, do objetivo do treinamento, existem parâmetros que são importantes na prescrição e na progressão, como você chegou a citar aí, número de séries, número de repetições, velocidade da execução,
tempo de repouso entre as séries, intervalo de tempo entre os treinamentos. Você poderia falar um pouquinho sobre esses parâmetros, considerando diferentes objetivos aí, por exemplo, dois que são muito lembrados, que é força e resistência, assim, qual o número de séries para um e para outro, o número de repetições para um e para outro, as faixas. Fala um pouquinho disso para gente. Legal, legal, D'Angelo. Eu costumo brincar, eu fui por muitos anos professor de patologia, né? Pessoas não acreditam nisso, mas por muito tempo na universidade eu dei aula de patologia. E eu costumo lembrar sempre quando eu dou aula disso, sobre os conceitos de lesão celular e adaptação celular, que é uma coisa que a gente vê lá. O exercício é agressão. O exercício é uma agressão controlada ao corpo, né? Então a gente faz uma atividade e agride o corpo. E normalmente, D'Angelo, uma agressão ela gera uma resposta, que pode ser uma lesão celular, se for uma agressão acima da capacidade adaptativa do sujeito, ou uma adaptação celular, que sempre vai no sentido de evitar o sofrimento a agressões similares àquela prévia. Então, quando a gente fala sobre, por exemplo, um outro exemplo nada a ver com exercício. Nasce um neném numa mãe que é gestante, né? A mãe gesta, dá a luz ao neném. Quando ela começa a amamentar, é natural que o seio dela comece a aumentar. E isso é reflexo de hipertrofia e hiperplasia das glândulas mamárias, que é um processo adaptativo, certo? E elas vão em que sentido? No sentido de aumentar a produção lactária da mãe. Tranquilo? O exercício físico, como eu falei, e aí eu fiz esse preâmbulo para chegar nisso, o exercício físico é uma agressão controlada. Ou seja, eu controlo o padrão de agressão a partir do controle do volume, da intensidade e do tempo de repouso do exercício. Então, se eu fizer um exercício com padrão onde a intensidade, que é a carga levantada, for muito próxima de um RM, ou seja, 80%, 90% do padrão de um RM, do valor de um RM, a minha agressão ao sistema vai ser: está faltando força para pegar peso. Então, quando eu trabalho com parâmetros acima de 80%, 90% de um RM, eu estou trabalhando a valência força. Ok? Eu estou trabalhando a valência força. Já quando eu faço múltiplas repetições com uma carga moderada, a agressão que eu vou dar ao meu músculo está faltando capacidade de tolerar isso por um tempo prolongado. Ou seja, quando eu agrido o corpo com cargas moderadas por um tempo prolongado a partir de múltiplas repetições, eu estou agredindo, provocando um aumento da resistência muscular. Então, quando eu trabalho com uma faixa de carga que gira entre 40% e 60% de um RM, eu estou trabalhando estimulando resistência. Obviamente, se a carga é moderada, eu preciso trabalhar com uma faixa de repetições maior. Então, vou trabalhar com faixas de repetição acima de 13, 15, 20 ou até mais repetições. Certo? Porque meu objetivo e a adaptação crônica que eu espero é gerar fadiga, cansaço, do ponto de vista, digamos assim, do ponto de vista metabólico. Ou seja, gerar a hipertrofia metabólica, que a gente chama, né? Então, esgotar a energia, produzir mais glicogênio, produzir mais, aumentar o número de mitocôndrias ali no músculo, fazer síntese, sintetizar vias de combustível, ATP-CP, glicose, melhorar a vascularização do tecido. Tudo isso são respostas a esse tipo de treinamento, que vai aumentar a resistência, ou seja, a tolerância a cargas moderadas por tempo prolongado. Então, se o teu paciente precisa disso, é isso que você tem que prover a ele. E, no caso de intervalo de repetições, intervalos mais curtos. Por quê? Porque esses intervalos curtos vão deixar o sujeito mais o quê? Mais cansado.
E é essa a resposta adaptativa que eu espero. É esse tipo de agressão que eu tenho que provocar. Eu tenho que deixar o cara morto no final. Do ponto de vista metabólico, não do ponto de vista do peso. Ele não tem que cansar do peso que ele está erguendo. Ele tem que cansar pelo número de vezes que ele está fazendo. Então, o intervalo tem que ser curto. E o número de séries, a gente começa com o número de séries maior, mas tenta diminuindo. Chegando aí a 2 a 3 séries no máximo, de um número de repetições altos. Então, por exemplo, você começar com 3 séries de 15 repetições e evoluir para 2 séries de 30 repetições é uma progressão visando resistência muscular. Porque você diminui pela metade o tempo do intervalo. E aí você gera mais fadiga orgânica no cara. Se o teu objetivo é força bruta, como eu falei, você vai trabalhar com uma faixa de carga acima de 80%, 90% de um RM, obviamente você não vai tolerar muitas repetições. E não vai ser produtivo você trabalhar com muitas repetições. Então você vai acabar trabalhando com 3, 4, 5, 6 no máximo repetições, e aí você já vai ter a falha concêntrica. Porque você está muito próximo de um RM. Certo? Aí qual é a resposta adaptativa que o teu organismo vai entender? Opa, eu preciso aumentar a quantidade de miofilamentos deslizantes desse músculo. Eu preciso aumentar a quantidade de actina, aumentar a quantidade de miosina, de troponina, tropomiosina, enfim, que são as proteínas que fazem, que vão aumentar o tamanho da fibra muscular, da miofibrila, e aumentar o tamanho do músculo. E isso vai aumentar a capacidade têncil de gerar força. Tá? Então, eu vou trabalhar com esse tipo de adaptação. E aí, logicamente, o intervalo entre as séries tem que ser muito maior, né, Dani? Por quê? Porque eu preciso que esse músculo, quando executar essas repetições, esteja na máxima capacidade. Lembra? A gente está trabalhando com glicólise e ATP-CP, que são fontes de energia que têm alta velocidade de ressíntese, mas que, ao mesmo tempo, têm uma queima muito rápida. Então, a gente vai trabalhar com, no máximo, aí 10, 15, 20 segundos de contração e já tem que parar. E aí a gente vai precisar de 2, 3, 4, às vezes 5 minutos entre as séries para poder ressintetizar aquilo que a gente precisa para poder executar novamente em força máxima aquilo que a gente quer. Porque o objetivo meu é força máxima e não resistência. Então, os parâmetros são mais ou menos esses. E eu procurei explicar para não ser decoreba. Então, resistência, força moderada, de 40% a 60% de um RM, 15 a 30 repetições, 2 a 3 séries no máximo, tempo de intervalo entre as séries de 30 segundos a 2 minutos no máximo. Força máxima, acima de 80% de um RM, 80%, às vezes 90% de um RM, de 3 a 6 repetições dentro das séries, de 4 até 6 séries, com intervalos entre as séries acima de 3 minutos, podendo aí chegar, às vezes, até 6 minutos entre as séries, justamente para poder ressintetizar as vias orgânicas. Beleza? É isso. Beleza, beleza. Fábio, deu para ouvir bem, deu para ouvir, mas deu umas cortadas aqui no caminho. Você consegue mudar, por exemplo, para o 4G, para a gente ver se fica melhor? Aí também peço para os colegas sinalizarem se foi só a minha aqui que falhou vendo o Fábio ou se para vocês também o Fábio de vez em quando falhou. A gente conseguiu ouvir, mas de vez em quando dava umas carregadas aqui. Eu vou tentar mudar para 4G. Ver se com 4G fica mais estável aí. Que às vezes o meu também... Vamos ver se a galera... Fato, acontece. Tem jeito. Vamos ver se a galera... Beleza. Sinalizem aqui, alguém sinaliza por gentileza, se vocês também viram o do Fábio falhar ou foi só o meu aqui. Vamos ver se alguém ajuda a gente aí. Enquanto isso, eu vou te fazer outra pergunta aqui, Fábio. Você falou aí das cargas e foi, para variar, você foi muito didático, muito cuidadoso aí com as palavras, deu para ter um bom norteador, mas é aquela história, ó, tá botando sinal bem ok, então vamos seguir aqui. Aquilo que você sinalizou de agora é pegar e se aprofundar realmente, né? A gente
Tá tendo um aperitivo aqui. E, bom, legal. Preparei a atividade do meu paciente, planejei, executei. Agora, eu preciso controlar o volume do treinamento, né? Então, principalmente, vamos lá, o cara que trabalha, como a gente tem tentado aqui colocar, o cara que trabalha em consultório ou num ambulatório simples, qual é a forma mais prática para calcular o volume do treinamento e também explicar para os colegas o que é volume do treinamento? Vamos lá. Todas as vezes que a gente fala de volume, nós estamos falando do número de repetições, tá? Número de vezes que você executa determinado exercício, tá? Então, vamos lá. Volume, distância, volume, tempo, volume, número de séries, volume, número de repetições, volume. Então, tudo isso é volume. Eu costumo, meu exemplo é bem didático, né? O número de vezes que você faz um exercício é volume. A força que você faz para fazer o exercício é intensidade. Então, velocidade, nível de inclinação da bicicleta, aliás, da esteira, carga da bicicleta, enfim, tudo isso é intensidade. Pace, né? Então, tudo isso é intensidade, né? O peso na máquina. Progredir, tá? Ou para calcular basicamente a progressão da carga do exercício, né? Que é justamente essa equação aí de volume e intensidade. Ela é feita baseada em alguns critérios, tá? O próprio colégio americano ele dá algumas dicas para a gente, né? Ele fala assim, ele diz o seguinte, olha, quando 12 repetições estiver fácil demais para o teu paciente, está na hora de aumentar alguma coisa, ou aumentar a carga, ou aumentar o volume. O colégio americano fala o seguinte também, ele diz, olha, o ideal é que você aumente em torno de 15% o load, digamos assim, dos teus exercícios a cada 2 semanas. Então, a cada 2 semanas você pega lá o número de repetições, o número de séries, estabelece qual é o teu objetivo. Então, se o teu objetivo é resistência, você vai mexer mais nas repetições, ou no repouso, enfim, nessas coisas. Se o teu objetivo é mais a força bruta, você vai trabalhar mais na intensidade, no peso. E você vai incrementar a cada 2 semanas 15% em cima daquilo. Então, você vai ter lá, por exemplo, 3 vezes de 10 repetições, colocar 15% em cima daquilo, que dá mais ou menos 5 repetições a mais no volume total, né? Então, 35, você vai fazer aí 3 de 12, aproximadamente. Tá? Então, essa é uma forma de fazer também que o colégio americano faz. Um outro cara que eu gosto também de citar sempre é o Tim Gabbett. O Tim Gabbett é um cara que trabalha com carga, com controle de carga, e as aplicações dele não são diretamente relacionadas a isso, mas eu sempre uso também, que ele diz o seguinte, que para você treinar de forma mais eficiente e mais segura, uma progressão semanal de 10% na carga é bastante plausível e bastante eficiente. Então, você ao invés de aumentar 15% a cada 2 semanas, você pode aumentar 10% a cada semana o teu volume, a tua carga de treinamento, dependendo da tua necessidade. Né? Então, e isso é muito prático, porque dependendo do que você quer, você pode aumentar, né? Dependendo do que você quer, você pode aumentar 10% por semana o volume da tua série. Então, por exemplo, se você está falando lá de 3 vezes 10 repetições, são 30, numa semana você vai a 33, na outra semana você vai a 36, na outra semana você vai a 40, e aí você vai subindo 44, depois 48, depois 50, 53, e aí você vai fazendo de pouco em pouco. Ah, Fábio, mas eu quero mexer no peso. Tem um momento que eu quero mexer no peso. Eu sempre falo, é muito simples. Imagine aquilo como se fosse você carregando um caminhãozinho de areia para digamos assim, para um bolinho. Né? Então você tem lá, você está fazendo com 10 quilos e você vai fazer 30 repetições. Imagine que você passou com 30 carrinhos de mão e encheu ali o bolinho de areia. Quantos quilos tem ali? São 10 quilos. Foi 30 vezes, tem 300 quilos. Beleza. Você quer incrementar o quê?
Ah, eu quero misturar, eu quero botar, eu só tenho 10 quilos ou 10 quilos na minha cadeira extensora e eu só posso passar para 15, porque a minha cadeira extensora é de 5 em 5. Eu quero trabalhar. Beleza. O que você tem que fazer? Pega, acrescenta 10%. Então, na semana seguinte, você vai trabalhar com 330 e não com 300 quilos. E você vai dividir 330 por 15. Se você dividir 330 por 15, você vai ter um valor que vai referir ao número de repetições que você tem que fazer. E aí você pode dividir aquilo em 2 séries, em 3 séries, como você achar melhor. Né? E as séries, não, Fábio, vai ter um número ímpar, como é que eu vou dividir em 3 séries? Alguém um dia disse para você que as séries precisam ter exatamente o mesmo número de repetições? Não existe isso. Não tem problema ter uma série de 12, uma de 12 e uma de 13. Não tem problema. Ter uma série de 10, uma outra de 11 e uma outra de 11. Não tem problema. Né? Não tem problema. Não precisa ser número, não tem um número cabalístico para isso. O problema é não controlar isso, né? O problema é não controlar. Então, assim, você fazer de uma forma que onde as séries têm uma de 16, uma de 16, uma de 17, não tem problema. Desde que o número de repetições seja aquele que você usou lá e que na equação, nesse cálculo simples de divisão, foi o número que chegou ali. E aí, semanalmente, você vai fazendo esse exercício simples. Ó, quanto que era? 330. E agora? 366. 363. Quanto é 363 dividido por 15? E é que eu vou manter o 15. Dá tantas repetições. Beleza, manda ver de novo. E, mas deu número com vírgula. Cara, aproxima para cima e para baixo. A gente tem um parâmetro, tem uma margem de segurança ali entre 15, né? Entre 15 e 30 repetições, entre 40 e 60% de RM. Então, dá para você brincar com 1 quilo para cima e 1 quilo para baixo, uma repetição para cima e uma para baixo, que você não vai estar ofendendo. O que você não pode fazer é não fazer. Perfeito, perfeito. Bom, você está mostrando, então, uma série de parâmetros que a gente pode mexer. Não, depois de ouvir isso tudo aqui, não tem desculpa para dizer que não tenho essa carga aqui, não tem desculpa. Realmente não tem, né? São muitos parâmetros que a gente pode brincar ali. E em relação, Fábio, a um intervalo de treinamento de grupamentos musculares. Então, por exemplo, eu estou trabalhando anterior de coxa, estou trabalhando num dia, trabalhando nessa noite aqui, atendi no consultório. Quando você recomenda que eu faça de novo um trabalho com aquele grupamento? 24 horas depois, 48? Você recomenda que eu alterne para o antagonista no dia seguinte? Como é que é isso? Depende da tua necessidade. Depende do perfil do treinamento que você está fazendo. O treinamento de resistência muscular localizada, quantas mais vezes você fizer na semana, melhor. Porque o teu objetivo é cansar o músculo. Então, como você não está olhando com alta carga, né? Então, quantas mais vezes você fizer, se você fizer todo dia, não tem problema. Se o teu objetivo é trabalhar força e você está trabalhando com um perfil de contração ou com um perfil de intensidade muito alto, né, 80%, 90% de um RM, eu sempre recomendo pelo menos 48 horas entre as séries, tá? Entre as aplicações. Então, por exemplo, se você está trabalhando com, por exemplo, fazendo um agachamento profundo com 80% de uma repetição máxima, né, ou seja, lá a carga do cara, o cara levantou 70 quilos, né, no agachamento profundo e no RM, e ele está fazendo com 65 quilos, por exemplo, eu não recomendo que esse cara no dia seguinte faça de novo agachamento profundo. Eu recomendo que ele dê pelo menos 48 horas entre as execuções. Tá? Agora, se ele está trabalhando, se um RM dele foi 70 quilos e ele está trabalhando com 35, 30 quilos no agachamento profundo, com múltiplas repetições, não tem problema e é até desejável que ele faça no dia seguinte. Porque o objetivo é justamente estimular a resistência, ou seja, fazer com que o músculo fique mais tolerante a esses esforços repetidos, sabe? A agressão. O que vai definir
assim, o que vai definir o perfil a sequência é o perfil de agressão que eu quero fazer. Se a agressão é resistência, quanto mais melhor. Se a agressão é força, intervalo para deixar recuperar. Perfeito, perfeito. E, bom, está falando aqui de progressão, legal, entendi bem a alternância aí. Eu posso, no dia seguinte, trabalhar o antagonista ou você me diz que, ainda assim, por co-contração, D'Angelo, ele já trabalhou no dia, não pode, também o antagonista vale a pena esperar também? O que você me diz? D'Angelo, depende do perfil do exercício. Se for exercício global, como o agachamento, por exemplo, que tem muita co-contração associada, né? Agachamento você trabalha panturrilha, bíceps tibiais, glúteo, tudo junto, né? Musculatura vertebral. Então, assim, quando é esse tipo de exercício, eu não recomendo que faça no dia seguinte. O antagonista, mesmo sabendo que o agonista é o quadríceps e o glúteo, por exemplo. Agora, se é uma ginástica localizada, por exemplo, uma cadeira extensora, eu não vejo problema de trabalhar a cadeira flexora no dia seguinte, tá? Porque aí você está trabalhando com um controle de movimento muito maior. Então, nesse caso, não tem problema não. Pode fazer até essa estratégia de trabalhar o grupamento agonista. A gente vê muito isso na academia, né? O cara trabalha peito, tríceps tríceps e ombro num dia, e no outro dia ele trabalha bíceps e costa. Então não tem problema, porque são exercícios Isso. analíticos, são exercícios mais localizados. Aí não tem problema. Agora, quando a gente está falando de exercícios globais, que são exercícios que a gente busca mais, são mais funcionais, que a gente busca mais para a questão da força, Isso. aí eu recomendo um intervalo de pelo menos 48 horas, quando o objetivo é força. Perfeito. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Beth, ó. Obrigado, Beth, pela pergunta. Eu vou pedir a gentileza dos colegas. Algumas perguntas eu até consigo pescar aqui nos comentários, mas o ideal é colocar no balãozinho aqui com a interrogação, que eu consigo organizar melhor para passar aqui para o Fábio. Tá? Então, podem botar perguntas aqui que eu repasso aqui oportunamente para o Fábio. Então, a pergunta aqui: quanto tempo é considerado um tempo razoável para mensurar resultados e traçar novos objetivos? Boa pergunta, excelente pergunta, e eu costumo dizer que isso é muito individual. Depende muito do objetivo e depende muito do indivíduo, tá? E depende um pouco da fase também da lesão. Eu costumo normalmente dar tempo para o paciente, tá? Eu não prometo, e eu nunca, raramente eu faço trabalho, não sei como é que você é aí, D'Angelo. Eu raramente faço trabalho de fisioterapia diário aqui na clínica. A não Não ser que sejam faço. É raro. pós-operatórios, a não ser que sejam pós-operatórios muito imediatos, algo que necessita muito atenção, ou uma crise álgica muito forte, né? Uma radiculopatia muito pesada, enfim, que aí eu preciso intervir mais vezes. Normalmente eu intercalo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, enfim, até menos que isso às vezes. Justamente para quê? Para eu poder acompanhar um paciente por um tempo mais prolongado. Então, eu sempre falo para os pacientes, olha, a gente tem uma fisiologia a respeitar, a gente tem um processo de recuperação histológica a respeitar, e por isso a gente precisa dar o tempo também para o teu corpo. Então, eu vou examinar você quanto à questão do ganho de força, e a gente sabe que depende do tipo da fase de treinamentos, pode acontecer mais rápido ou mais devagar, né? Eu costumo esperar e dar intervalos aí em torno de 1 mês. Tá? Então, assim, depois de 1 mês, principalmente no início, onde a gente está falando de adaptações neurais, né, que o ganho de velocidade, a velocidade do ganho de força é maior, né? Eu dou um intervalo de pelo menos, eu dou um intervalo de 1 mês, de 4 a 6 semanas para fazer essa reavaliação. Depois dessa fase, eu procuro reavaliar aí de 3 semanas em 3 semanas, ou de 1 mês em 1 mês esse paciente. E aí eu já não espero um incremento de força tão grande, porque aí o paciente já está num platô onde ele vai ganhar força de forma mais devagar e depende mais de hipertrofia muscular. Mas 1 mês eu acho um tempo bem bom. Eu não sei, D'Angelo, o quanto tempo eu faço progressões baseados nas regras de progressão durante 3, 4 semanas, e ali para a 4ª semana eu faço avaliação dinamométrica, eu faço um teste
de dinamometria, aliás, um teste de predição de um RM, enfim. Eu faço mais ou menos assim. Perfeito. Eu acho, Fábio. O outro, teu xará aqui, ó. Pedro Ô, também, Fabinho, fera. grande fera. Fabinho Grande fera. ó, já esteve aqui comigo, inclusive. Obrigado, Fabinho, Porra, esse pelo prestígio aí. aí é fantástico. Esse é um dos caras mais legais que tem dentro da Sonaf. Fabinho é demais aqui. Então, obrigado. A Beth está agradecendo aqui a pergunta. Isso tem que. Eu concordo com você, Fábio, concordo com todas as suas palavras aí. Essa questão da reavaliação também, a gente tem que levar em consideração que a reavaliação ela é importante sim, claro, mas ela toma tempo também da consulta. Tá? E a depender do tipo de avaliação que você vai fazer, ou de reavaliação que você vai fazer, é um tempo que muitas vezes você não pode dispor. Você precisa dispor daquele tempo para o tratamento. Tá? E me entendam, nem tanto nem tão pouco. Eu não estou dizendo assim, não, então, D'Angelo, você não avalia? Não, cara. Avalio, reavalio, sim, mas você pode até ter um norteador assim de uma avaliação mensal, de uma avaliação a cada 45 dias, ok, mas é muito também da sua percepção, da progressão do paciente. Quando você percebe a necessidade realmente você vê, de uma reavaliação mais detalhada, inclusive. Você percebe isso e faz essa reavaliação. Né? Não precisa ter algo. Eu creio assim, Fábio, que em geral vamos para um extremo aí. Passar de 2 meses eu acho que é demais para uma avaliação cuidadosa, uma reavaliação cuidadosa é demais. Tá? Eu acho que se a gente ficar aí para essa mais cuidadosa entre 1 mês e 2 meses, eu acho que está muito legal. Tá? Porque fatalmente, enquanto o paciente está fazendo também as atividades, a gente está avaliando ele o tempo todo. A gente avalia quando ele chega caminhando para a gente já está avaliando ele. Então, eu concordo com as tuas palavras aí. Perfeito. E aproveitando aqui, Perfeito. você utiliza alguma escala para percepção do esforço dele, uma escala de Borg? E se sim, como é que você implementa o resultado dessa percepção de fadiga dele na tua prescrição? Ô, D'Angelo, entre os exercícios, ou durante o exercício, eu faço isso algumas vezes, tá? Não faço todas as vezes. Eu faço isso, por exemplo, uma vez por semana eu vou lá no paciente e pergunto: esse exercício está fácil? De 0 a 10, né? Eu uso a escala percepção de esforço, né? PSE, Borg, enfim. De 0 a 10, quanto tá difícil isso? E eu faço isso uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Mas eu sempre faço, e aqui já passaram alguns pacientes meus aqui, eu sempre faço todos os dias no final da sessão. Então, no final da sessão, o paciente responde de 0 a 10, o quanto de esforço você teve nessa sessão de fisioterapia. E no dia seguinte, quando ele vem, eu faço a PSR, né, que é a escala de percepção de recuperação. O quão recuperado você está em relação aos exercícios que você fez. Se o paciente apresentar um nível de recuperação abaixo do esperado, eu vou perguntar a ele: o que aconteceu? Você ficou cansado demais por causa dos exercícios ou você teve alguma intercorrência, né? Alguma intercorrência clínica, alguma intercorrência alimentar, alguma intercorrência, algum esforço além da fisioterapia, e aí eu vou adaptar a minha sessão. Eu sempre falo que essa análise de PSR antes da sessão de fisioterapia, ela é fundamental. Por quê? Porque ela vai te trazer o bom senso necessário para progredir ou não naquele dia e, às vezes, regredir. Porque, pelos princípios de capacidade de demanda, né, D'Angelo? Se eu fizer uma demanda muito além da capacidade do cara e não perguntar se ele está gripado, se ele está num pós-Covid, se ele está num... Né, se ele jardinou o jardim no dia anterior, se ele está tendo dor de cabeça, se ele se estressou no trabalho, enfim, que são outras variáveis que intervêm na recuperação pós-exercício, além da própria dor muscular de início tardio, eu posso fazer uma carga muito mais alta do que a capacidade do cara. E aí, ao invés de melhorar ele, eu pioro ele.
Então, a avaliação de PSE em cada exercício é eventual. A avaliação de PSE depois da fisioterapia, depois da sessão, é primordial. No final dela, o quanto você se cansou. E tem que ser sempre ali entre 7, 6, 7, 8. Ele nunca pode cansar muito menos que isso. Se ele estiver cansando menos que isso, é porque está fácil o exercício. E aí, exercício que não desafia é exercício que não trabalha. Eu sempre falo isso. E no início da sessão Perfeito. também é imperativo o PSR, ou seja, escala de recuperação. Como você está no dia de hoje, quão recuperado você está. E aí a gente, não estou bem recuperado, reduz a carga, naquele dia faz um pouquinho menos, não tem problema. Você não vai perder as adaptações, mas se você fizer a mais, você corre risco de piorar o paciente. Perfeito, perfeito, muito bem colocado. E veja só, a gente tá falando aqui de controle de volume, de carga para exercícios de força, exercícios de resistência, ok? Tem alguma forma, Fábio, de controlar isso para um exercício, para um treinamento de função sensório-motora, de controle motor? Eu tenho como controlar? Como é que eu controlo isso? Como Cara, é que você faz? basicamente eu costumo dizer que tem 4 formas de progredir exercício. A primeira é a partir do nível a partir da força, que a gente já falou, a partir da progressão de carga, que é aquela que a gente não vai voltar mais nela ali. A segunda, a partir da dor. A dor também é um parâmetro bem interessante. Eu sempre costumo dizer, e isso é um dos filés mignons que a gente dá no curso, que existe uma intensidade de dor tolerável. E principalmente quando você vai trabalhar com dor crônica, você tem que fazer com que o paciente trabalhe um pouco dentro dessa dor tolerável e para que ele possa se confrontar à dor, ou seja, para que ele possa também se tornar mais robusto em relação à dor. Tá? Então, essa é uma outra forma de progressão, onde você estabelece determinado nível de dor aceitável e você mantém a carga ali e deixa o cara fazer exercício naquela carga até que ele chegue no nível de dor mais baixo e aí você vai aumentar. Uma outra forma é através da complexidade do movimento, que é a mais difícil de todas, que eu acho que é essa que você está falando. Então, você está trabalhando cadeia Sim. cinética aberta e passar para cadeia cinética fechada. Você vai trabalhar com o exercício uniarticular e passar biarticular. Você vai passar no exercício onde o tendão está em carga isométrica e passar para carga isotônica. Então, tudo isso pode ser controlado. Existem algumas planilhas para isso, né? Tem uma da Aspetar que eu ensino no meu curso ali um pouquinho, de uma forma muito rudimentar, onde eles fazem uma pontuação em cima daquilo, mas é muito ainda difícil de fazer, porque depende muito disso. É biarticular, é reativo, tem aterrissagem, não tem aterrissagem, com trabalho com pliometria, por exemplo. Tem aterrissagem, não tem aterrissagem, tem salto aterrissagem, é reativo. Mas é muito difícil você conseguir fazer isso ainda. A gente está engatinhando muito no nível da complexidade. E aí eu acabo caindo na subjetividade, né? No 0 a 10 de novo. O quão difícil está esse movimento, o quão complexo. A puta, com isso aqui, tu meteu esse agachamento aqui com um pouco mais de ângulo para mim aqui, já complicou o meu meio campo. Legal, de 0 a 10 quanto tá? Tá 7. Beleza, tá ótimo. Eu tô agredindo da maneira que eu quero, do ponto de vista da complexidade. O cara chegou lá, começou a fazer, e tá 2, tá 3, vamos mexer nessa complexidade, vamos mexer nesse peso, nessa repetição. E eu costumo brincar sempre, D'Angelo, que é um toque clínico que eu vou dar para vocês, que estão aqui. Olha para o paciente, vê quanto de as expressões faciais dele, vê se ele está concentrado no movimento. E mais, vê se ele efetivamente, eu sempre falo, exercício fácil não serve para nada. Se o cara está fazendo exercício, zapeando no Twitter, mexendo no WhatsApp, mandando áudio para o irmão, para o primo papagaio, se ele está prestando atenção no jogo que está passando na TV, se ele está falando besteira, contando piada, é porque o exercício está fácil. Você precisa aumentar algum parâmetro, seja complexidade, seja volume, seja intensidade, aquilo está fácil.
Eu tenho um paciente lá dentro do consultório, cara, que é um dos maiores falastrões que eu já atendi na vida. O cara é um cara sensacional, gente boníssima, é policial militar, né? É gente finíssima ele. E ele é um cara que é aquele cara que ele chega na sala, na clínica, todo mundo sabe que ele está lá. Que ele fala alto, ele brinca, ele dá uma gargalhada alta. Cara, eu sempre falo, quando o fulano, não vou dizer o nome dele aqui, né? Que vai que alguém conhece. Quando o fulano tá falando alto, tá rindo, tá dando gargalhada, é que tá fácil. Tem que mexer em alguma coisa ali. Quando ele está concentrado, está quietinho, a gente não ouve, não presta atenção nele, só nos intervalos entre os exercícios, é porque está agredindo, então tá bom. Então preste atenção muito nas expressões do paciente, nas atitudes do paciente, porque o exercício fácil não serve para nada, porque a dose está leve e não está provocando agressão que vai provocar adaptação. Perfeito. E você tocou num ponto que eu falo sempre, rapaz. Às vezes num ambulatório grande, se tem um paciente, sei lá, sentado numa cadeira extensora, fazendo um exercício, aí ele está conversando, contando piada pro cara do lado, e está fazendo assim. Nossa, isso eu fico super desconfortável realmente com isso. Super desconfortável. Enfim, que isso sirva realmente de aviso aí para muitos colegas. Isso é importante, muito importante ser personalizado. Ô, D'Angelo, eu sempre falo que o ambiente da fisioterapia ele tem que ser leve, porque a fisioterapia é chata pra caramba. Mas durante o exercício o cara tem que estar concentrado. Então, se ele quiser fazer piada, Exato. ele se mata no exercício ali, terminou, ele dá a risada com o cara no intervalo. Porque no intervalo é até bom que ele dê uma relaxada. Mas durante o exercício, ele não pode, ele tem que estar concentradinho. É isso. Eu não sei se eu que pesquei aqui, mas você citou os parâmetros para progressão: força, dor, complexidade e. Subjetividade. Será que eu perdi um último? Hã? Subjetivo. Parâmetro subjetivo. Ah, subjetividade. Parâmetro de subjetividade. Perfeito, perfeito. Vou te fazer a penúltima pergunta. De algum jeito, o nego tem que progredir, entendeu? Não vai dar desculpa que não progrediu na carga. Olha, eu não sei fazer progressão naqueles 10% por semana, é muito difícil o cálculo para mim. Cara, pergunta de vez em quando para esse cara, uma vez por semana, se o exercício está fácil. Se está fácil, aumenta o peso, cara. Entendeu? É o mínimo que você pode fazer. Não dá para deixar o cara na borracha amarela lá, fazendo 3 vezes de 10 a vida inteira e achar que aquilo ali vai fazer algum tipo de treinamento. Não faz, não adapta nada. Fábio, é quase incontável a quantidade de formas que a gente pode incrementar, mexer aí nos exercícios. É incontável, realmente é incontável. E vou te fazer uma penúltima pergunta aqui. Eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre a dinamometria com o handheld. Fala um pouquinho, inclusive, por gentileza, fala um pouquinho do dispositivo de vocês, porque merece ser falado, tá? Legal. Cara, a dinamometria isométrica handheld hoje é a forma mais prática que a gente tem de conseguir medir força dentro do consultório, tá? Porque ela é em tempo real, ela é prática, ela te permite resultados longitudinais. Então, hoje o meu dinamômetro handheld ele não fica na minha sala de avaliação, ele fica no ginásio, ali onde a gente faz, onde o pessoal faz a cinésio. Porque de vez em quando a gente, será que já melhorou o parâmetro aqui? Beleza, senta aí, vamos fazer agora. Então, o dinamômetro handheld ele é uma ferramenta muito prática, que tem um custo bastante aceitável, né, considerando principalmente o custo do exame isocinético, né? Então, obviamente que um isométrico, um handheld não substitui um dinamômetro isocinético. O isocinético ele te permite outros parâmetros, como potência, como razão de trabalho, como índice de fadiga, como mensuração de carga concêntrica, curva excêntrica, enfim, muitos outros parâmetros, além do pico de torque. Mas o dinamômetro isométrico, do ponto de vista do pico de torque, isso baseado em várias pesquisas, principalmente para os principais grupamentos musculares, ele tem um altíssimo índice de correlação. Então, significa que a avaliação do pico de torque que dá no isométrico é muito parecido com o que vai dar no isocinético.
Só que você faz isso e com um custo que é absurdamente menor, né? Porque, por exemplo, o nosso dinamômetro, que é o dinamômetro SPTEC, né, que é um dinamômetro genuinamente nacional, desenvolvido por pesquisadores brasileiros, pesquisadores da área da fisioterapia, da área da medicina, da área da engenharia. Então, na nossa equipe hoje, a gente tem engenheiro de produção, a gente tem fisioterapeuta, a gente tem médico, a gente tem engenheiro eletrônico, e é tudo fabricado aqui em Santa Catarina, tá? Na cidade de Araranguá, que é uma cidade aqui no sul, onde tem um polo da Universidade Federal. Então, é uma equipe muito especializada. Eu costumo dizer que eu sou sócio de gênios, e cada um que tem um gênio tem, né, tem um perfil de gênio diferente. Um é gênio comercial, o outro é gênio de tecnologia, o outro é gênio de engenharia elétrica. Enfim, cada um tem um perfil. E aí a gente desenvolveu esse equipamento que hoje tem um custo que vai ser, hoje quase, eu vou ser meio, não vou tentar não ser leviano, tá? Ele é pelo menos 50 vezes mais barato do que um dinamômetro isocinético. Então, se nós pensarmos principalmente em payback, né, que é um termo que a gente usa muito em negócios hoje, se nós pensarmos em payback, o payback do dinamômetro isométrico ele é muito mais fácil do que um dinamômetro isocinético. Tá? O dinamômetro isocinético, para você conseguir retornar aquilo a partir de avaliações isocinéticas, é muito caro. Tá? Então, ele é muito fora da realidade, ele serve muito bem para clube, ele é clube de futebol, ele serve para seleções, ele serve para universidades, para pesquisa científica e tal, mas para o dia a dia do consultório ele é muito pouco, muito difícil de fazer. Opa, Leozinho, então, Leozinho aí, outro grande amigo que eu tenho aí no Rio de Fera! Janeiro. Não, Se eu não fera. falar para ele que semana que vem eu tô aí, cara, eu não falar para ele vai ficar bravo comigo. Semana que vem eu tô no Rio de Janeiro, vou dar aula aí no Polo. Isso, a gente Então, vai ter o prazer de te receber aqui, Fábio. Legal. então, cara, o dinamômetro isométrico ele veio nesse anseio de tentar tornar mais exata a medida, porque ela te permite avaliar um RM rapidinho ali, só com avaliação isométrica, ele permite avaliação de isometrias com muita facilidade, né? Razão agonista, antagonista, enfim, todas essas coisas, e com um custo muito mais baixo. Então, hoje a forma que eu uso no consultório, e eu não deixo de usar a predição de um RM, eventualmente uma RM também, encaminho para o isocinético quando eu acho necessário, em algumas situações, mas hoje eu não consigo viver mais sobre dinamômetro isométrico e ser um dinamômetro isométrico, e eu hoje utilizo para praticamente todos os exercícios, ou os treinamentos resistidos que eu uso na minha clínica. E o SPTEC ainda tem o algômetro, né? Sim, a grande vantagem do SPTEC é que ele é um dispositivo híbrido que a gente fala, né? Então ele é o mesmo jeito, a célula de carga dele, ela tem um range que permite ter uma alta carga, ela resiste praticamente a mais ou menos 100 quilos, de 100 quilogramas força de deformação, então é muita força, praticamente ninguém consegue fazer isso, e ao mesmo tempo ela tem uma precisão de 0,05 gramas força, 0 quilogramas força, ou seja, para a algometria, onde você precisa estabelecer a tolerância ou o limiar de dor à pressão, você consegue fazer isso de forma muito bem calculada e muito legal. Então, você tem um equipamento que custa basicamente a metade do preço de um algômetro e a metade do preço de um dinamômetro internacional mais famoso, referência, não tem problema falar. O Lafayette, por exemplo, ou o Microfet, que são dois equipamentos sensacionais, muito bons também. Né? Se você tem um desses, não precisa comprar especificamente o nosso para fazer dinamometria, só que com a possibilidade, com a capacidade de fazer os dois. Então, você vai fazer a algometria de pressão, que é uma coisa que a gente deveria fazer muito mais dentro da fisioterapia, e que a gente utiliza, e a dor é o principal parâmetro que leva o paciente à fisioterapia, e a dinamometria. Então, você leva os dois para casa, basicamente com o preço da metade do preço do um que você compra internacional. Né? Então, é um equipamento que se eu não fosse um sócio, e obviamente eu tenho conflito de interesses, né, quando eu falo isso, mas se eu não fosse, eu compraria, e eu tenho vários aqui que já passaram aqui, que são nossos clientes, João Alvarez, o Léo Medeiros, enfim, vários que tem já, o Albino Luciano, enfim,
que têm o equipamento SPTEC, utilizam bastante e são só elogios. E a hora que vocês quiserem perguntar, pergunte a eles, que eles vão fazer a propaganda. Sensacional. E quem Ó, quiser maiores o próprio informações, Vini não, está aí Vini, também. O Vini também é podem cliente mandar nosso. mensagem para o Fábio aí, mandem para o direct dele, se quiserem maiores informações. Vini esteve aqui comigo na semana passada. Grande fera, grande fera. Vinícius Santos é outra grande fera da Sonaf Rio. É isso, é isso. E olha, Fábio, me veio uma pergunta aqui. Eu tenho uma última para te fazer, mas ainda antes. Quando a gente faz a avaliação pelo handheld, a avaliação isométrica, é, como exatamente é essa correlação com um RM? Eu posso considerar aquela isometria ali um RM e ponto? Porque dá uma palhinha Não, sobre isso aí, isso é importante. não, porque aquilo ali é porque aquela força é isométrica, cara. E a 1RM é dinâmica. Então tem uma equação específica para isso, e no treinamento que a gente dá, quando compra o dinamômetro, a gente passa essa equação, eu no curso dou também. Então tem uma equação ali que tem uma confiabilidade de 85%, que ela dá o valor de um RM. Então você pega aquela máxima força isométrica dada ali, que você pode usar, por exemplo, para identificar a simetria, aí não tem problema. Se eu quero avaliar a simetria de força, percentual, assimétrico, relação agonista-antagonista, beleza, não tem problema. Pode usar aquele valor que aparece ali no visor. Não, eu quero usar para calcular a força que eu tenho que fazer ali. Não, aí você tem que colocar numa equação, que é uma equação simples, de uma expressão numérica que até meus filhos fazem, que minha filha mais velha faz, coloca a máxima força isométrica e já sai o valor de um RM. Ó, deu uma cortada aqui. Você falou que até os seus filhos fazem aí. Eu brinco que é uma equação, é uma expressão numérica simples, que só tem multiplicação e soma. Você coloca o valor da máxima força isométrica e ali já sai um RM. Perfeito, perfeito. Fábio, eu vou te fazer então a última pergunta agora. Eu sempre coloco aqui no final para os convidados. Queria 2 dicas de ouro do Dr. Fábio Sprada aos fisioterapeutas sobre os critérios e formas de progressão dos exercícios fisioterapêuticos. Legal, cara. Essa pergunta é sensacional e ela é difícil. Primeira dica de ouro: avalie o seu paciente. E isso não tem só a ver com força, tá? Avalie o seu paciente. Você prescrever um tratamento sem avaliar é dirigir um carro sem volante. Certo? Você acelera e você freia, mas você não sabe a direção. Então, avalie o paciente e estabeleçam qual o objetivo que você quer com o exercício. Então, essa é a primeira dica, digamos assim. Avaliem o seu paciente e definam o que você quer com o exercício. E a segunda dica é: conversem com o seu paciente. Perguntem se o exercício está fácil, se o exercício está difícil. Perguntem se o exercício dói, se o exercício não dói. Porque se você fizer pura e simplesmente um ajuste a partir desses 2 parâmetros, dor e nível de esforço, você já está muito à frente do que a grande maioria dos fisioterapeutas. Então, se você fizer a avaliação do teu paciente, estabelecer o que tu quer trabalhar e conversar com o teu paciente para saber sempre se o exercício está fácil ou está difícil, e se o exercício está doendo ou não está doendo, você consegue chegar na carga, geralmente a carga ideal do exercício. Aí, obviamente, aí a terceira dica, que eu vou dar de lambuja: progridam sempre. Tá? Progridam sempre, não sejam estanque. O exercício, para gerar adaptações, ele precisa gerar. Um dos princípios básicos do exercício é sobrecarga. E o que é sobrecarga? É exigir do teu corpo. Exigir mais do que você tem. Então, se você não fizer isso, e o corpo ele vai fazer adaptação. Se você não fizer aquilo, ele se adapta. E se você não continuar progredindo, ele fica naquela e não sai. E aí você não tem adaptação crônica. Então, se você quer gerar adaptação crônica, que vai gerar uma melhora, tá?
seja no desfecho clínico do teu paciente, seja isso força, estabilidade, equilíbrio, flexibilidade, progrida. Progrida, progrida, progrida. Perfeito. Perfeito. Pô, tá. Deixa eu colocar aqui, os colegas sempre perguntam, essa live, ela fica alguns minutinhos lá no Instagram, mas ela já vai ser migrada para o canal lá no YouTube, Físio em Traumatologia e Ortopedia. Vocês podem indicar para os colegas, essa live aqui completa, assim como outras mais de 50 lives, já se encontram lá no canal. O movimento está muito grande lá no canal, tem sido bem legal o retorno, então agradeço a todos vocês por esse retorno também no canal do YouTube. Obrigado, uma presença de todos. Fábio, cara, eu espero que você... Pô, foi sensacional, sensacional, tá? Você é simples, é didático, porque problemas simples, soluções simples, problemas complexos, soluções simples também, tá? E você é um cara que tem essa capacidade de resolver problemas complexos da forma como tem que ser, que é simples. É simples e efetiva, inclusive. Eu espero que você continue. Como eu falei no início, você é uma das nossas referências em relação principalmente a exercícios fisioterapêuticos. Eu espero que você continue levando essa informação, levando essa luz para a fisioterapia, não só para a fisioterapia esportiva, mas para traumatologia e ortopedia, para fisioterapia no geral, porque isso agrega demais e eu tenho certeza que é num ponto assim que a fisioterapia precisa se desenvolver mais, é o nosso carro-chefe, é a cinesioterapia, são os exercícios fisioterapêuticos, e que você tenha vida longa, meu caro, tenha muita saúde e consiga realmente difundir cada vez mais esse trabalho teu, que é sensacional, viu? E especificamente aqui por estar conosco, cara, muito obrigado. As pessoas merecem ouvir aqui essa live, merecem ouvir o que você trouxe aqui de informação e de experiência pra gente, viu? Obrigado, cara. D'Angelo, obrigado pelo teu convite primeiro, obrigado pelas palavras, pela deferência. É muito bonito, é muito legal ouvir isso de um cara como você, que é um cara que milita na prática baseada em evidências, também é uma grande referência para mim. Então é muito legal a gente ouvir isso de ti, ouvir essas palavras, assim, eu fico muito lisonjeado e que bom, né, que existem iniciativas como a tua de criar canais, de criar meios de comunicação onde os fisioterapeutas podem, digamos assim, estudar e se aperfeiçoar de forma leve, de forma didática, de forma gratuita. E que possa melhorar a nossa fisioterapia, né? Vida longa, não a mim, a você. Vida longa, a boa fisioterapia, né? Vida longa, a boa fisioterapia. Amém. Amém. Meu camarada, fica com Deus. Obrigado mais uma vez. Saúde para você, para a família, para toda a galera aí de casa, viu? Obrigado, viu? Mais uma vez. Obrigado a todos. Beleza. Semana que vem a gente se encontra aí pessoalmente. Firme e forte. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.